Então, tá gravando. Tá bom. A Patrícia, mestre em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP, é atualmente preceptora da residência de ginecologia e obstetrícia do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, e ela também faz parte da coordenação de comissão editorial da SOGESP, tá bom? Ela tem livro, ela tem mais um monte de coisa por aí, mas assim, vamos deixar só com essa apresentação. Tá? Ela vai falar hoje sobre anticoncepção hormonal. Vamos lá? Vamos lá, Lia. Obrigada pelo convite. Você disse, né, não na parte que ficou gravada, mas que a gente é amiga, eu acho que isso é uma grande verdade, né? Na residência a gente acaba desenvolvendo não só conhecimento, mas relacionamentos, né? E eu estou muito feliz de poder falar um pouco de contracepção hormonal para vocês, porque vai juntar vários momentos da minha vida. Eu fui acadêmica na Cachoeirinha, assim, no século passado, né, como eu gosto de dizer, e trabalhei muito com contracepção hormonal também no HC, né? Eu estava desenvolvendo projetos lá, mas a gente é um só, então, no momento, a minha principal atuação é na SOGESP e na Cachoeirinha, oh meu Deus, e no Mandaqui. Então, sem mais delongas, vamos falar de contracepção hormonal, que o negócio é longo, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar de anticoncepção ou contracepção hormonal, e esse é um assunto que dá para falar o final de semana inteiro. Então, eu tive como objetivo fazer uma visão bem abrangente, tá? E a primeira coisa que eu queria lembrar é que por que é tão importante nós sabermos coisas sobre anticoncepção, né? Volta e meia nós temos notícias na imprensa, notícias na mídia geral, que a pessoa X conhecida, né, da novela ou tal, engravidou, mas estava usando pílula, e como é que é isso? Né? Ela faz parte de um grupo que não é pequeno, que que seriam mais de metade das mulheres que têm filhos não planejaram essa gravidez. Nos Estados Unidos é uma porcentagem semelhante, né? E em um ano, esse número no Brasil representa quase 2 milhões de gestações. E com isso, fica aquela situação de, puxa, ela não planejou e teve uma gravidez não planejada, precisa se cuidar, né? Mas, na verdade, 50% das mulheres com gestações, que tiveram essas gestações não planejadas, elas estavam usando métodos anticoncepcionais. Então, o que está acontecendo para, mesmo quem está sendo vamos dizer assim, previdente, ainda está engravidando? Aí fica muito a nossa importância como médico, porque nós vamos ver que uma orientação correta vai aumentar muito a eficácia dos métodos. Quando alguém vem pedir uma orientação do método contraceptivo, a gente não pode ver só o que ela considera bacana ou legal, ou quero usar tal coisa. É lógico que a eficácia normalmente é o aspecto que mais se considera, porque se a pessoa não pode ou não quer engravidar de jeito nenhum, ela tem que pegar um método com alta eficácia, na verdade, com uma eficácia muito alta. Mas tem que ver se para ela é conveniente, se ela pode utilizar, se ela pretende engravidar algum tempo depois, né? Se ela já teve algum problema de sangramento uterino e com isso ela prefira utilizar algum outro método, se ele está disponível, né? E lembrar sempre que poucos métodos contraceptivos eles fazem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, essa consulta de orientação contraceptiva não é para ser uma consulta de 10 minutos. Tá? É uma consulta para durar mais tempo, principalmente no começo, quando você vai oferecer os métodos para paciente. E antes disso tudo, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos saber se o método é seguro para essa determinada paciente. Porque não adianta ter um método espetacular e essa paciente não poder usar. Vou dar um exemplo bem óbvio, que é o seguinte: a paciente tem câncer de mama. Não adianta dar qualquer método hormonal para ela, porque está contraindicado, né? Então, essa paciente não teria opção hormonal, por isso que eu já estou até falando que ela vai sair da nossa aula, né? E isso tem que ser visto no começo já da consulta.
Para eu saber se um método é seguro ou não, nós temos como guia uma publicação muito boa da Organização Mundial da Saúde, que são os critérios de elegibilidade médica para uso de contraceptivos. E por que que eu falo que isso é maravilhoso? Na minha residência, né, no HC, na década de 90, a gente não tinha esse tipo de material. Então, a gente aprendia o que estava escrito nos livros, aprendia o que ensinavam para a gente. Então, por exemplo, injetável mensal não pode para quem tem valvopatia. E a gente colocava todas as valvopatias. Aqui não, ele já define, é tal tipo, complicada, não complicada. Então, a gente tinha que ficar andando com papelzinho quando fazia esse ambulatório para ver, esse caso pode, esse caso não pode. Aqui nós temos uma coletânea de muitas publicações e se nós nos fixamos nesses dados, é segurança para todo mundo, para quem prescreve e para quem usa, né? Ele é periodicamente revisado, segundo eu fiquei sabendo da Carol Vieira, que é um nome referência no Brasil, tá? Carolina Salles Vieira, ela está participando já do grupo que vai fazer a revisão para a 6ª edição. Mas sem mais delongas, o que essa publicação traz para a gente? Ela vai colocar todos os métodos contraceptivos em relação às condições médicas em 4 categorias. Então, nós vamos ter a categoria 1, que é aquela que o método pode ser usado sem restrição, e mesmo se você tiver um profissional de saúde não médico, ele também pode prescrever esse método, porque ele é completamente seguro. Então, um exemplo seria uma adolescente que vai lá e opta por usar preservativo. Então, ele é categoria 1 em adolescentes. Ele pode ser usado sem restrição e até uma pessoa que é não médica pode prescrever. Na categoria 2, também é um método considerado seguro, e os maiores cuidados, às vezes, é pela condição médica que a pessoa tem. Então, por exemplo, se você tem alguém que tem anemia, então o acompanhamento médico ele vai ser mais por conta da anemia do que por contraindicação ou efeito do método nessa condição da paciente. Então, essas 2 primeiras categorias são aquelas que a gente já coloca para a paciente dizendo, você pode usar todas essas daqui. Agora, quando determinado método é categoria 3, ele geralmente é não recomendado, porque nós temos que pesar os riscos que essa paciente vai estar exposta utilizando esse método. Então, é para a gente, nesse caso, evitar oferecer o método de categoria 3 se ela tiver opções 1 ou 2. Então, aqui ainda dá para conversar. Né? Tipo, eu não tenho nenhum outro melhor, então, ok, vamos a esse, vamos acompanhando. Agora, o 4, ele não deve ser usado. Não deve. Então, assim, não existe nenhum tipo de defesa se você prescrever o método 4 para uma determinada condição. Então, voltando à história do câncer de mama, se eu pego e prescrevo uma pílula combinada para uma mulher que está em tratamento para câncer de mama ou assim, tem histórico de câncer de mama, eu estou sendo completamente errada, é categoria 4. Então, quando eu for falar um pouco na frente de algumas contraindicações, eu vou sempre estar listando as categorias 3 e 4, que são aquelas que a gente tem que parar, deixar de lado, e em pacientes que são com muitas comorbidades, aí a gente tem que ir para o texto mesmo e ver com detalhes, tá? Aqui embaixo nós temos o link dessa publicação, mas é muito fácil de achar na internet, ok? E quando a gente for falar de eficácia, a OMS, ela não tem dados da OMS em eficácia, mas no começo do documento nós temos uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que é a tabela que se usa geralmente para ser uma informação mais uniformizada, né? E nós vamos ver que, independentemente do método, nós vamos ter dois tipos de eficácia. Uma eficácia teórica, que é o quanto o método ele pode me oferecer, o que a gente chama também, às vezes, de uso ideal. Então, esse número é o resultado do número de gestações em 100 mulheres no primeiro ano de uso, né? Porque quem já usa mais tempo, obviamente, vai ter mais... provavelmente vai ter mais experiência, porém, se você está começando o método, você tem que ver eficácia em quem está começando, né? Com todas as dificuldades que pode ter de se adaptar.
Mas daí são mulheres que usaram de forma consistente e correta, ou seja, usuárias altamente motivadas que usaram em todas as relações sexuais, se é ligada à relação sexual ou usando de forma exatamente como descrita em bula, né? Mas nós vemos que tem uma diferença em alguns métodos muito grande, que é a eficácia prática, né? O que a gente chama de eficácia habitual ou uso típico, que é o que tem na vida real, né? Então, falando, por exemplo, de pílula, a gente pode ter uma eficácia teórica muito boa, porém, a pessoa precisa comprar a pílula, ela precisa tomar a pílula, ela não pode esquecer de começar uma nova cartela. Então, nós vamos ver diferenças que, quanto mais depende da usuária, maior vai ser a diferença entre esses dois números. Isso quer dizer que um determinado método é ruim? Não, é só que você tem que fazer uma orientação correta, aí nosso papel como médico, fazer uma orientação bem detalhada para o que depende do médico não ficar faltando, né? Daí fica dependendo só da usuária, mas se a gente não orientar corretamente, aí uma parte da culpa é nossa mesmo, tá? Aqui é um material que tem justamente da OMS, que eu acho ótimo mostrar para as pacientes, né? Aqui o que eu tenho ele está em inglês, infelizmente, porque era o que tinha em melhor resolução, mas quando alguém vem e me pergunta assim, Patrícia, eu quero um método muito eficaz, eu não quero engravidar mesmo. Então, aqui nós vamos ter os números, eu vou passar para eles depois, mais para frente, mas aqui ele usa como critério os números já de eficácia na vida real. Então, todos que têm menos falha, né, de até 10%. Então, de novo, se alguém quer algo muito eficaz, ela vai ter que estar muito motivada para não cair nessa categoria, ok? Bom, e o que acontece se a pessoa não usar nada, né? Às vezes a gente fala assim, é melhor usar alguma coisa do que não usar nada. Isso é verdade, porque ao fim de um ano, 85% dos casais, né, no caso das mulheres, vai engravidar. Né? Nós temos uma taxa geralmente de 15%, de 10 a 15% de não gestação, que ainda que, dependendo da idade da paciente, não dá para se chamar de infertilidade, mas se você não fizer nada, a sua chance de ter uma gravidez ao final de um ano é 85%. Então, qualquer outro método comportamental é melhor do que isso, né? Mas aqui a gente não vai falar disso, então pularemos para a próxima, que é onde a gente tem valores melhores. Na OMS, eles colocam todos os métodos combinados, exceto o injetável mensal, e colocam também as pílulas de progestagênio numa categoria só, tá? Porque assim uniformiza os estudos, a gente tem uma casuística mais ampla, então eu não tenho uma diferenciação nas questões tanto de eficácia em uso típico como uso perfeito, para os contraceptivos orais combinados, para o adesivo, anel e as pílulas só de progestagênio. No uso perfeito, esses métodos são excelentes. A gente vai ter só 3 gestações em 1000 a fim de um ano. Porém, no uso típico, esse valor aumenta 30 vezes. Não são 3, são 30 vezes. Então, aqui é um momento que eu gosto muito de parar na aula para médicos, dizendo assim, esse intervalo tem muitas vezes da nossa parte, porque se eu não explicar para a paciente como ela agir em determinadas situações, ou de esquecimento, ou porque é importante ela se motivar, ela vai cair nos 9% e não no 0,3%, né? O injetável trimestral, que é só de progestagênio, ele tem uma eficácia um pouco melhor, porque ele é de uso trimestral e não de uso diário. Aí nós temos os muito eficazes, que entram o DIU de cobre, laqueadura, os sistemas de levonorgestrel, a vasectomia e o implante. Todos esses daqui muito eficazes. E se nós formos ver, aqui é a diferença entre a eficácia de uso típico e uso perfeito é muito pequena. Por quê? Eu não preciso da paciente usar o DIU.
né? Ela não tem que fazer nenhuma ação para manter essa eficácia no uso típico. Aqui nós vamos ter diferença de orientação da usuária, mas isso não é o objetivo dessa aula. E daqui para baixo é tudo praticamente igual. Então, essa tabela é muito importante, porque senão a gente vai, às vezes, na bula de um determinado contraceptivo e fala, nossa, a eficácia dele é 0,3, eu tive azar, eu engravidei. Não, ele depende muito da nossa uso. E quando eu falo que dá para ficar falando o final de semana inteiro só de contracepção, aliás, de contracepção hormonal, dá para falar uma semana inteira de contracepção, porque é tudo isso que nós temos disponíveis no Brasil, né? Nós, inclusive, temos métodos que não são disponíveis nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu vou me restringir só a esse pouquinho, né? Como é muita coisa, eu vou tentar falar os aspectos que eu acho mais importantes no dia a dia, que é esse o foco da aula, não é uma aula para acadêmico, né? Primeira coisa, quando nós temos os métodos hormonais, nós temos que sempre pensar, eles têm estrogênio ou não têm estrogênio? Porque como nós vamos citar depois, os métodos que têm estrogênios, pelo componente estrogênico, eles podem ter algumas situações em que eles são contraindicados. E se nós soubermos que uma determinada paciente tem contraindicação à pílula combinada, ela também vai ter contraindicação aos outros métodos combinados. Então, também ao adesivo, ao anel vaginal e ao injetável mensal. Ao contrário, os somente de progestagênios, eles vão ter o progestagênio, que é, na verdade, o componente mais importante, que é o que inibe normalmente o pico do LH e tem ação local, e eles podem ser utilizados em situações que os combinados não podem, ok? Muitas vezes aqui eu vou usar o termo que se usa correntemente, que é falar de pílula anticoncepcional ou pílula combinada, mas os termos técnicos são esses, né? Anticoncepcionais hormonais combinados orais ou contraceptivos orais combinados. Então, esses termos e essas siglas podem aparecer em alguns dos slides a seguir, né? E para a OMS ele usa esse termo POPs, que são pílulas somente de progestagênios. E eu pus anteriormente mini pílulas, porque apesar de termos ainda nas UBS, tudo, nós vamos ver que aqui nós vamos falar especialmente de uma composição de mini pílula. Ok. Quando nós temos as pílulas combinadas, elas sempre vão ter um estrogênio e um progestagênio em grande variedade de esquemas. Por que nós temos uma grande variedade de esquemas? Aqui no Brasil, nós temos etinilestradiol como componente estrogênico, presente em todas as pílulas, com exceção de 2 que são específicas com esses componentes. E o etinilestradiol, ele tem uma dose que varia de 15 até 35 microgramas, nas que nós consideramos de baixa dose, né? Ainda existem no mercado brasileiro pílulas com 50 microgramas, não sei por quê, né? Porque elas não devem ser utilizadas, o risco delas é muito maior. Então, toda vez que vocês forem pegar uma paciente que já está usando pílula há muito tempo, chequem o nome e verifiquem se por acaso não é uma dessas coisas da época dos dinossauros, né? Porque obrigatoriamente nós temos que suspender as de 50 microgramas e, se for o caso, a paciente puder e quiser utilizar ainda, nós temos que usar uma com até 35 microgramas de etinilestradiol. E aqui no Brasil nós temos 8 progestagênios que fazem composição com os estrogênios nas pílulas combinadas. Então, isso pode fazer alguma diferença para algumas situações, mas de qualquer modo todas são eficazes e têm uma dosagem que nas pesquisas clínicas mostrou que tinha melhor efeito no endométrio para ter melhor controle de ciclo. Porque se nós temos muita ação progestagênica, eu vou ter atrofia endometrial com sangramento de escape. Na rede pública de saúde, nós temos a pílula que eu vou dizer assim, é a mais tradicional. Ela tem etinilestradiol 30 microgramas com levonorgestrel 150 microgramas. É uma pílula excelente, boa, barata, e então, a princípio, nós podemos usar isso para todas as situações de contracepção, né? A não ser que a paciente já tenha usado essa composição e por conta ou da dose de estrogênio ou por conta do levonorgestrel, ela não tenha tido uma boa tolerabilidade, a gente pode trocar por outra, ok? E por que nós temos tantos progestagênios? Eles agem
não só nos receptores de progestagênio, eles vão ter, às vezes, ações um pouco diferentes, principalmente ações, aí no caso, não de eficácia contraceptiva, mas de para-efeitos, eles agem em vários receptores, então não só no receptor de progestagênio ou de progesterona, como no de estrogênio, androgênio, no glicocorticoide e mineralocorticoide. E daí vem essa tabela, que está presente na maioria dos livros-textos que comparam isso, todos, óbvio, vão trabalhar no receptor progestagênio e nenhum no receptor de estrogênio. Agora, alguns podem ter uma ação um pouco fraca, porque é tudo com uma cruz na atividade glicocorticoide, então isso, a princípio, não tem nenhuma repercussão clínica. O que às vezes nós vamos ter são alguns que bloqueiam receptores androgênicos, né? E mesmo se a gente for pensar que alguns podem ter ação androgênica, isso na prática não faz muita diferença, porque se ficarmos preocupados, por exemplo, com tratamento de ovário policístico, que eu quero ter um bloqueio androgênico, pelo fato de eu já ter etinilestradiol, isso aumenta a SHBG e eu já vou ter redução desse efeito aqui. Então, nós temos que conhecer farmacologia, conhecer mecanismo de ação, para também não ir muito na onda de o que funciona, né? É lógico que algumas pacientes, elas podem se dar melhor com determinadas composições, mas precisamos aprender de forma acadêmica, né, antes de prescrever alguma coisa. Todos os contraceptivos hormonais combinados, a princípio, eles agem no espessamento do muco cervical, todos, porque o componente progestagênico vai agir aqui. E eles também têm uma ação na inibição da ovulação por conta do bloqueio do pico de LH. A ação no endométrio não é uma ação exatamente contraceptiva, mas ele vai deixar o endométrio nem proliferado, ele vai deixar com uma pseudodessidolização, esse é o termo técnico, que com isso vai manter, durante seu uso, a princípio, uma paciente sem ter nenhum sangramento de escape, tá? Um bom controle de ciclo, e naqueles que nós fazemos uso cíclico, logo que se interrompe, né, termina o ciclo de uso do medicamento específico, nós temos um sangramento que a gente chama de sangramento de privação, mas enfim, é por conta da redução dos níveis dos hormônios, ok? Por que que algumas pílulas combinadas vão ter problemas, né? Ou porque a pessoa esquece comprimido. O pior momento, isso já está descrito por vários autores, o lugar mais perigoso para alguém acabar usando errado e engravidar é o atraso no início de uma nova cartela. Porque nesse momento você está sem o bloqueio direto, e se você deixa mais um dia, você já pode começar a desenvolver, a ter possibilidade de ovulação, porque você não está bloqueando o seu pico de LH e não está tendo ação local. A injeção concomitante de certos fármacos pode alterar o mecanismo de ação. Na verdade, não altera o mecanismo de ação, pode alterar a efetividade por conta do nível sérico. Eu vou citar esses medicamentos, eles têm que estar na cabeça de todos os ginecologistas. Pode ser porque a paciente, depois de ingerir a pílula, ela tenha vômito, então ela elimina a pílula, óbvio que daí não vai funcionar, diarreia, e má absorção e outros. Então, aqui nós vamos ter, vou fazer um breve comentário, uma das situações porque que as pílulas orais, elas não são indicadas, a princípio, para pacientes que fizeram cirurgias bariátricas desabsortivas, porque eu vou ter uma redução da absorção, é como se eu estivesse tomando uma dose pequena demais. Então, a gente evita usar como contraceptivo nessas pacientes, porque eu posso ter uma eficácia reduzida. Aqui um slide muito, muito, muito importante, que são as categorias de medicamentos que interferem na eficácia por induzir enzimas do grupo de citocromo P450. Tem uma lista completa desses medicamentos no Manual de Critérios de Elegibilidade da OMS, mas todo paciente que usar anticonvulsivante, a princípio não deve usar pílula oral, alguns antirretrovirais, então sempre tem que checar se aquela categoria que a paciente está usando do TARV
né, do coquetel, ele não vai ter interferência na eficácia da pílula. Rifampicina, que é utilizada a princípio só no tratamento da tuberculose e na profilaxia de contato com meningite. E o hipérico, que é uma situação que a gente não... Eu não sei, eu não costumo ver muito as pacientes usando. Aqui tinha uma época que era meio moda usar, né, compostos ou cápsulas, até foi lançado no mercado como medicamento para, aspas, depressão leve. Toda vez que uma paciente usa chás ou fitoterápicos ou fórmulas, etc., nós temos que pedir para a paciente trazer ou citar tudo que ela usa, porque se for algum componente que tenha hipérico, a gente tem que pedir para ela parar isso ou usar um método diferente. Se eu quiser pensar assim, já de imediato, que métodos essas pacientes podem usar? Tranquilamente, os injetáveis e os dispositivos intrauterinos. E, óbvio, os métodos definitivos. Algumas dessas medicações vão dizer que até alguma dose é seguro, mas daí tem que ser visto individualmente, ok? Lista importante número 2. Quais são as contraindicações às pílulas combinadas, categorias 3 e 4 da Organização Mundial de Saúde? Aqui eu destaquei até em cor-de-rosa, como as listas às vezes elas são um pouco grandes, eu pus os pontos destacados em cor-de-rosa, porque a anamnese para orientação contraceptiva ou para revisão de orientação contraceptiva nunca pode deixar de fazer perguntas dessas condições, ok? Então tem coisas óbvias, né? Câncer de mama, doença tromboembólica atual ou pregressa, então um jeito de perguntar às vezes para a paciente, se ela não sabe o nome correto, é uma questão de se teve algum tipo de trombose, se teve coágulos, né, nas pernas, ou AVC, ou todas essas coisas. Lembrando que uma tromboflebite superficial, em que você só tem inflamação das veias, ela não entra nessa categoria. Trombofilias hereditárias ou adquiridas, a mais preocupante é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que aqui nós temos uma situação muito trombogênica. Então, isso tudo, na verdade, são contraindicações a métodos com estrogênios, certo? Doença cardiovascular, então, eu acho que ninguém vai dar pílula combinada para uma paciente que tem insuficiência coronariana, por exemplo, né? E se der, por favor, suspender. Cardiopatias valvares, só as complicadas. O que é uma cardiopatia valvar complicada? Paciente com hipertensão pulmonar, risco de fibrilação atrial, aqui pela questão tromboembólica, ou antecedente de endocardite. Não sei dizer porquê, mas enfim, aqui está nessa categoria. Hepatopatia e cirrose hepática descompensada, né? Essa paciente dificilmente vai para a gente para usar o método hormonal. Aqui um slide só para essa situação, né? Nas recomendações antigas, né, anteriores da OMS, alguns níveis de hipertensão ou hipertensão controlada, não estava muito claro se eu poderia utilizar métodos combinados, métodos com estrogênio. Hoje em dia está tudo muito, muito, muito claro. Então, hipertensão arterial sistêmica, mesmo controlada, é categoria 3, ou dependendo do nível 4 do OMS. Não prescrevam métodos com estrogênios para pacientes hipertensos. Então, daí vem a única situação que deve ser feita, né, além do exame completo, né, de mama, pelo menos, não precisa ser um exame pélvico, para pacientes com orientação contraceptiva, aferir a pressão arterial. Toda vez que vamos prescrever qualquer tipo de questão hormonal, seja na terapia hormonal de reposição perimenopausa ou pós-menopausa, ou qualquer método hormonal para paciente como contracepção que tem estrogênio, eu tenho obrigatoriamente que aferir pressão arterial. E se ela estiver utilizando, por exemplo, eu atendi recentemente uma paciente que estava usando injetável mensal, que é um método combinado, estava muito bem adaptada. Na consulta, ela estava com uma pressão de, eu acho que era 14,5 por 9,5. Falei, olha, eu acho que nós vamos fazer um controle, né, umas medidas seriadas. Se continuar assim, você vai ter que tirar esse método. Puxa, mas eu estou tão bem. Eu falo, olha, você está tão bem com complicação cardiovascular, acho que não é uma boa ideia. E realmente, no retorno, ela continuava hipertensa.
Então, e ela já tinha até pesquisado outros métodos, ficou mais fácil de ver. E eu expliquei isso para ela, né? Então, esse ponto é muito importante. Não dá para fazer prescrição sem aferir pressão arterial. Aqui está a prova das situações, né, dessa situação que eu estou falando. Isso aqui é um recorte da tabela da OMS. Então, aqui, a não ser que ela tenha tido uma situação específica, tem esses azinhos que são, como se diz, notas de rodapé, todas elas nós vamos ter aqui, exceto as pílulas que são só de progestagênios, né? Então, todos os métodos combinados, que são esses daqui, eu vou ter categoria 3 ou 4, né? Não prescrevam para essas pacientes. Outra situação, diabetes tipo 1 com mais de 20 anos de duração, por conta da doença vascular, enxaqueca com aura, né? Se eu tiver enxaqueca com aura, essa paciente não pode usar estrogênio. E se ela tem uma enxaqueca sem aura, mais 35 anos, ela não pode usar também, assim como pacientes tabagistas. Eu falo que quando a paciente que fuma completa 35 anos, ou ela abandona o cigarro, ou ela abandona as pílulas combinadas, porque não vale a pena. Aqui na tabela da OMS, distingue se é um caso que ela fuma até 15 cigarros por dia ou não, né? Mais de 15 não pode, menos de 15 pode. Eu acho isso muito preocupante, gente, porque às vezes a paciente diz que fuma 10, mas fica nervosa, fuma um maço. Então, eu prefiro ser mais conservadora pelo risco mesmo, tá? Aqui, de novo, falando essa questão dos cigarros e da enxaqueca. Agora, todo o resto pode ser utilizado. Então, a fumante que tem menos de 35 anos, vamos orientar, não fuma, minha senhora, mas pode utilizar. Se ela tem obesidade, mas não tem outros fatores de risco para doença cardiovascular, ok. Antecedente familiar de doença tromboembólica ou câncer de mama não é contraindicação, é categoria 2. E se eu tenho uma paciente lúpica, que comprovadamente não tem síndrome antifosfolípide, ela também pode usar. Se não sabe, ou se tem confirmado, já vira categoria 4. Varizes, todo mundo pergunta, eu tenho varizes, posso tomar pílula combinada? Pode tomar. Ah, mas o vascular diz que não. Bom, daí é uma questão em relação à parte vascular, não é como segurança da pílula, né? Cistos de ovário, doença mamária benigna, até cistos mamários não tem problema nenhum. E outras situações em que às vezes há uma tendência a dizer assim, paciente que tem mioma não pode tomar pílula. Puxa, é uma das coisas que a gente pode fazer para controlar sangramento uterino anormal, então pode ser feito, ok? E como que eu prescrevo a utilização da pílula? Aí temos que nos familiarizar com as pílulas que nós vamos prescrever, porque algumas vão ter, às vezes, placebos, outras não, elas têm que ser feita alguma pausa. Então, as pílulas monofásicas, ou seja, aquelas que têm um componente só na cartela, elas têm estrogênio e progestagênio de uma forma igual em todas as pílulas. Os bifásicos, às vezes eles têm fase que tem aumento, outros não. Os trifásicos e tem uma composição no mercado que se chama de dinâmica ou multifásica, em que altera bastante, né? Nós temos várias combinações. O ideal é a gente saber o jeito de prescrever a pílula desde o começo. Então, a paciente está utilizando qualquer método ou não usa nada. Vai começar no primeiro dia do ciclo da próxima menstruação. Para quê? Eu vou ter certeza que ela não está grávida, eu já vou bloquear o eixo nesse primeiro ciclo. Se a paciente estiver em amenorreia, eu faço um teste de gravidez e eu posso começar em qualquer dia. Exemplo, paciente amenorreia por ovário policístico, posso começar a qualquer dia. Se a cartela tem 21 comprimidos, né, que são essas mais tradicionais, as mais antigas e as que eu tenho na rede pública, eu vou utilizar 21 comprimidos de forma contínua, vou fazer 7 dias de intervalo, vou começar nova no 8º dia. Então, se a paciente começou a cartela no domingo, ela sempre vai começar as cartelas seguintes num domingo. Isso ajuda a ela não tomar nem antes nem depois. Se eu tenho 24 comprimidos ativos, eu vou fazer 4 dias de intervalo, vou começar no 5º dia. Se eu tenho 28 comprimidos, seja porque eles têm placebo ou não, eu não vou fazer intervalo nenhum.
Tem uma tendência atual de, por motivos médicos ou preferência da paciente, fazer um uso que junta várias cartelas. O que é juntar várias cartelas? É usar um uso contínuo, com o objetivo dessa paciente não menstruar, ou o ciclo estendido, que eu uso algumas cartelas e faço uma pausa a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou enfim, ou quando a paciente desejar. A parte boa disso é que eu vou diminuir efeitos da falta de estrogênico no intervalo. Então, tem pacientes que no intervalo, por conta da queda de estrogênio, né, do nível estrogênico, elas têm cefaleia ou enxaqueca. Então, eu posso manter no ciclo estendido ou contínuo e vou ter esse benefício. O problema é que, às vezes, na sequência das cartelas, eu posso ter sangramentos de escape. Atualmente, eu prefiro muito esse termo ao invés de spotting, porque spotting parece sempre uma situação patogênica, enquanto sangramento de escape é uma coisa que pode ser esperada. Isso também por inspiração da Carolina Salles Vieira, e pode dar mastalgia. Se ela falar assim, puxa, Patrícia, eu estou muito incomodada com isso. Se ela já tomou pelo menos uma cartela inteira, nós podemos fazer uma interrupção, um intervalo habitual, ou pelo menos de 4 dias, e retomar o esquema. Como nós fazemos se a paciente esqueceu? Tem as orientações da OMS e tem a orientação mais conservadora, que é a que eu prefiro ensinar. Então, porque ela serve inclusive para as pílulas de progestagênios. Esqueceu até 12 horas, pega, toma a pílula e continua a vida. Esqueceu mais de 12 horas, toma a pílula e tem que usar um método de barreira, ou abstinência sexual, por mais 7 dias. Para ter certeza que nesse momento, mesmo se tenha ocorrido uma ovulação, essa paciente não engravidar. Se esqueceu 2 ou mais, toma as pílulas e, de novo, barreira por 7 dias. Algumas recomendações falam, se no final da cartela para, tal. Eu acho melhor sempre falar isso, pega, toma e usa a barreira. Se vômitos ou diarreia foram até 4 horas, ela tem que tomar uma nova dose. Daí eu sugiro usar a última da cartela e já emendar a próxima. Se ela não for monofásica, né, por exemplo, a combinação que nós temos no Brasil, com o nome comercial Clyra, nós temos a orientação específica de, dependendo da composição da pílula esquecida, como agir nesses casos. Os contraceptivos, eles podem ser usados também para indicações outras que contracepção. Então, às vezes, o paciente é indicado, ou nós podemos usar como tratamento, pacientes que preferem ter um bom controle de ciclo, né? Então, para se programar, ou porque elas não querem engravidar. Aquelas com sangramento uterino anormal, endometriose, surtismo, acne, então muitas vezes elas são indicadas para pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Aquelas que têm dismenorreia ou até síndrome pré-menstrual, porque você bloqueando a ovulação, você pode melhorar esses sintomas aqui, principalmente na dismenorreia primária, e por conveniência da paciente. Um aspecto que eu acho interessante falar para pacientes, inclusive aquelas que têm preocupação por risco familiar, tudo são benefícios não contraceptivos. Então, pacientes que sangram muito, a redução de anemia, pacientes que têm ciclos irregulares, dismenorreia, mas também temos uma redução de incidência de câncer de ovário e endométrio, e também da doença inflamatória pélvica. Portanto, as pacientes que se preocupam ou tiverem isso, elas podem utilizar como contraceptivo preferencial ou como tratamento, tá? A lista de efeitos adversos aqui, se alguém pegar uma bula, vai ver que pode ter até 30, dependendo da bula, os efeitos colaterais. Normalmente, eles são transitórios, então, a não ser que eles sejam muito intensos ou coisas preocupantes, por exemplo, enxaqueca que surge na utilização da pílula, ou uma cefaleia significativa, a gente pode manter a pílula combinada, reavaliar depois de 2 a 3 meses, se for o caso, trocar ou de método ou de composição. Uma vez falado das pílulas combinadas, agora eu resolvi, ao invés de falar dos outros métodos combinados, falar das pílulas de progestagênio, porque se lembrarmos daquela tabela de eficácia da OMS, nós vamos ver que a eficácia delas é similar.
A diferença é que elas não têm o componente estrogênico, então elas podem ser utilizadas por um grupo maior de pacientes. Se formos ver do ponto de vista histórico, essas pílulas, elas eram a princípio chamadas de mini pílulas, porque eram utilizadas só como um suplemento, né, para diminuir o risco de gravidez em pacientes que amamentavam, porque a amamentação nos primeiros 6 meses e pílulas combinadas não é uma boa associação, porque elas podem reduzir a produção do leite materno. Então, quando se fala hoje em dia de POPs, a gente está falando basicamente de desogestrel. E nós vimos na tabela que tem eficácia comparável aos contraceptivos orais combinados. O problema disso é que nós temos mini pílulas ainda, por exemplo, no levonorgestrel 0,35 na rede básica. Né? Então, cuidado na hora de prescrever e de orientar o paciente. Falar, olha, eu não estou falando daquilo que se chamava de mini pílula, eu estou falando de pílula só de progestagênio e tem que ser de desogestrel, ok? Elas têm poucos efeitos colaterais, lembrando que todos os métodos exclusivos de progestagênios, eles podem dar sangramentos de escapes, e como todas as pílulas, nós vamos ter rápido retorno à fertilidade. Para quem se preocupa se pode usar pílula, Patrícia, usei pílula há 10 anos, isso pode dificultar eu engravidar? Eu falo, exceto pelo fato de você estar 10 anos mais velha, não, porque eu falo a seguinte comparação, se você esquecer 3 pílulas, você não pode engravidar? Nossa, eu posso. Então, você também pode quando você parar de usar de forma correta, né? Às vezes nós podemos ter, às vezes, o sangramento de escape, o sangramento intermenstrual, que pode ser de uma forma previsível ou não. Se a paciente já sabe que um pouquinho antes da menstruação ela pode ter um sangramento de escape intermenstrual, às vezes isso é vamos dizer assim, é um par-efeito para paciente super tolerável. Às vezes não, principalmente se ela fica com esse sangramento de escape o ciclo inteiro. Então, precisamos explicar para o paciente que isso é um efeito colateral previsível, certo? Que pode acontecer nela. Eu não tenho como saber se ela vai ter ou não, e que nós também, de novo, temos que esperar algum período para ver se o endométrio dela vai conseguir reagir bem ou não a essa composição para manter o uso ou não. Para diminuirmos essa ocorrência, devemos tomar as pílulas sempre no mesmo horário, lembrando de respeitar o intervalo máximo de 12 horas. Uma desvantagem, né, para mim é inaceitável o fato do desogestrel não ser disponibilizado na rede básica de saúde. Então, quando formos prescrever, nós temos que ver se a paciente ela vai ter acesso a esse medicamento, porque se por questões econômicas ela não puder usar, ela vai ter eficácia talvez numa primeira prescrição, ou se você tiver amostra grátis, e depois ela vai ficar sem tomar nada. Então, isso precisa ser perguntado para a paciente. Jeito fácil de tomar, de novo, começar no primeiro dia da próxima menstruação. Se for em amenorreia, descarta a gravidez e usa. E toma uma pílula por dia, ponto. Ela pode ser iniciada após 6 semanas em mulheres que estiverem amamentando. Às vezes nós já podemos fazer o uso imediato, porque sabemos que isso não vai atrapalhar nada. Tem até pessoas que preferem já prescrever de cara. Não é uma questão de insegurança e a paciente já vai, muitas vezes, manter a amenorreia pós-parto. E, da mesma forma que as pílulas combinadas, por serem orais, aquelas situações, né, hipérico, erva de São João, rifampicina, alguns, meu Deus, o que eu fiz agora, Senhor da Glória. Ah, eu acho que eu só voltei uma pílula, ufa. É uma pílula, não, slide. Isso vai ficar para os momentos de erro de gravação no final da aula. Eles também não podem ser utilizados por alguns medicamentos dessas categorias, por favor, checar. Agora, os não orais. Os não orais, eles são bons para quem não quer tomar alguma coisa oral por esquecimento, porque nós vimos que precisa ter uma certa disciplina. E com isso, eu também tenho dosagens reduzidas, porque eu não vou ter o efeito de primeira passagem hepática. E, como eles são não orais, eu vou ter níveis séricos constantes. Para pacientes que têm problemas de absorção gastrointestinal, são excelentes opções. Então, com isso, eu vou ter um perfil de paciente que vai se beneficiar bem desses métodos.
Eu posso usar de forma combinada os injetáveis mensais, anel vaginal e o adesivo transdérmico. E o somente com progestagênios eu vou ter o injetável trimestral, o implante e os sistemas intrauterinos de levonorgestrel. Os injetáveis combinados mensais, eles são bem práticos, eles são disponíveis, uma das formulações nas unidades básicas de saúde, e eles são de uso mensal, então eles são bem convenientes, ok? Eles não são compostos de etilil-estradiol, eles são sais de estradiol, que quando eles são processados no fígado, nós temos a liberação de estradiol, e por isso que eu vou ter menos alterações na pressão arterial, hemostasia, coagulação e função hepática em comparação às pílulas combinadas. Essas são as apresentações que nós temos no Brasil. Aqui eu citei alguns nomes, isso aqui pode ser que não esteja atualizado, porque o mercado farmacêutico de contracepção é muito dinâmico, né? O que nós temos na rede básica de saúde e na farmácia popular, como se diz, é o componente que é valerato de estradiol 5 mg, enantato de noretindona 50 mg. Sugiro para quem não faz isso diariamente ter uma colinha desse nome, porque no SUS essa tem que ser a prescrição e não o nome comercial, ok? Tem pacientes que se dão bem com esses compostos que têm o dobro da dose de estradiol, não tem problema nenhum. Então, ao começar, pode ser qualquer um desses, por preferência da paciente. Essas daqui não são emulsões oleosas, enfim. Essa aqui, se a paciente for comprar, a princípio é mais barato, porque são compostos mais tradicionais, mais simples, mas todos nós colocamos na mesma categoria de eficácia e de utilização. Como eles têm uma dose boa de estrogênio e de progesterona, eles são anovulatórios, então se eu preciso usar em alguma situação que eu preciso de bloqueio de ovulação, eles podem ser utilizados e eles são mais eficazes do que as pílulas, por uma questão simples. Eles são de uso mensal e não diário. Aquela tabela que eu mostrei da OMS, que na verdade está na publicação da OMS, não contempla injetáveis mensais, por um simples motivo. Os injetáveis mensais, né, uma formulação chamada Lunelli, ela foi comercializada nos Estados Unidos por motivos de mercado, ela foi retirada, então nós não temos na tabela mais recente, que é de um autor que usa esses dados a princípio, mas nós temos na 4ª edição da OMS. Então, esses dados que eu estou pondo não são da última, como se diz? Da última edição, mas é o dado que nós temos de forma mais tradicional ou de maior amplitude, ok? Eu acho esse número realmente pequeno, mas na prática nós vamos ter 3 gestações por 100 mulheres no primeiro ano de uso. Aqui, nós podemos usar com cautela os injetáveis mensais em pacientes que eu não posso utilizar pílula combinada. Então, aquelas que têm cirrose hepática combinada, algumas pacientes que usam medicações que contraindicam o uso oral. Então, são pacientes, por exemplo, que eu preciso inibir a ovulação. Puxa, elas usam anticonvulsivantes, seja porque elas são epiléticas, seja para alguma outra situação, por exemplo, estabilizadores de humor. Puxa, eu posso usar os injetáveis, né? E com cautela em tabagistas naquela situação que fuma até 15 cigarros por dia. De novo, estou me posicionando, eu acho que isso é um pouco complicado. Como que nós utilizamos? Usar a primeira dose até o 5º dia do ciclo. Minha sugestão, usar no primeiro dia, como todos os outros métodos. Na bula, nós temos a dose com intervalo de 30 dias, só que tem estudos mostrando que eu tenho um intervalo de mais ou menos 3 dias para manter eficácia. Então, o que é mais fácil orientar a paciente? Utilizar sempre no mesmo dia do mês, né? Então, se eu menstruei no dia 2 desse mês, eu posso usar a próxima dose no dia 2, independentemente do mês. Tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Explicar para a paciente que se ela atrasou esse tempo, não tem problema nenhum, ela continua com a mesma eficácia. Pós-aborto, ela pode ser um pouco mais demorada, e se a paciente não estiver grávida, por exemplo, está em amenorreia, tirou gravidez, pode utilizar. Aqui ficou esse por aqui, pois não? Oi, é o Luiz que está falando. Felipe?
Desculpa te Oi? interromper. Desculpa te Oi, interromper. diga. Dessa questão que eu acho interessante aí complementar, a gente geralmente vai fazendo umas pausinhas e vai comentando alguma coisa, se não se importar. De forma alguma. Isso que eu acho legal comentar é que na bula de alguns desses injetáveis mensais vem dizendo que a paciente tem que tomar no 8º dia, elas vêm com uma conversa do 8º dia, e aí para você tirar isso da cabeça dela, você explicar para ela, né, das questões todas que envolvem isso, é bastante complicado, né? E aí eu concordo 100% com você, que eu acho que a melhor das ideias é explicar para ela, ó, tome sempre no mesmo dia do mês, né? Tem o aniversário da sua pílula. Então, todo mês, dia 22, ela faz aniversário, e você vai lá e dá os parabéns e pega outra, né? Então, Excelente, excelente. isso é muito legal, porque explicar para ela esse negócio do 8º dia, conta não sei o quê, conta não sei o que lá, é uma baita de uma confusão. Não. Nossa, super legal você ter falado isso. Luiz, eu vou pôr no slide, volta e meia, é que aqui tem tanta coisa para falar que eu tento não pôr no slide e tento lembrar, mas foi excelente a sua intervenção, porque essa bula que tem isso, já vou até falar que é do Perlutan, que é da injeção mais antiga que tem, ela é barata, então muitas pacientes já estão acostumadas com ela e usam. Algumas ficam tomando no 5º dia do ciclo, então esperam mais tempo, e se ela demora 4 dias para menstruar, ela vai tomar no 9º dia. Gente, e assim, a bula não vai mudar, a bula não vai mudar, depende de Anvisa. Então, eu explico para todas as pacientes que eu vou prescrever algum método contraceptivo que tem situações em que a bula não está atualizada e que é melhor ela usar com mais segurança, que essa história, nós temos 30 dias e pode ser tomado 3 dias antes até 3 dias depois, porque às vezes é final de semana e ela toma no posto. Puxa, Patrícia, vai ter um feriado prolongado, é Natal. Amiga, vai lá e toma antes, não tem problema. Olha que coisa boa, né? E se você guardar a data, ela fica muito fácil, já circula no seu calendário, põe alarme no celular, né? E como a medicina é uma coisa muito dinâmica, se nós colocarmos tanto o dado do intervalo como do dado que isso foi, como eu posso dizer, autorizado, às vezes eu uso essa palavra, autorizado, o uso dessa forma, ela pode ficar tranquila e não se confundir. É igual usar progestagênio de 2ª fase, né, para algumas situações. Eu já ponho, vamos usar do dia, tipo, 1 a 14 de cada mês, ou você vai começar esse mês de tal, já usa. Quando era residente, eu queria morrer, porque ninguém falava isso. Eu fazia tabelinha para paciente, até eu me confundia. Não, não. Porque aqui entra naquela situação que se tua orientação não for clara, a paciente vai se perder e você vai perder a vantagem que você tem desse método contraceptivo. Ela vai dizer, nossa, é muito complicado usar. Eu também acho, né? Desse jeito que você comentou, funciona perfeitamente, né? Então, pessoas que estão assistindo a aula, isso não está escrito, mas, por favor, guardem a informação. Aqui eu coloquei algumas coisas que já comentaram comigo. Primeiro que a preocupação aqui, eu esqueci de pôr, né, por profissional habilitado. Então, a paciente vai ter que se deslocar. Ela não pode, a princípio, comprar e aplicar em casa, a não ser que ela seja habilitada para tal, né? E tem que ser aplicado dentro do músculo, com uma seringa adequada. Algumas formulações já vêm com o medicamento pré-envasado, já vem com kit, então tem que ser visto tudo isso, elas são um pouco mais caras. E como tem uma dose maior, porque óbvio é mensal, algumas pacientes vêm e falam assim, nossa, essa dose não é muito alta do hormônio, então daí nós temos que explicar que somando tudo no mês, na verdade a dose é menor. Uma desvantagem, né? Eu pus aqui como problema, mas eu acho que para paciente que não quer menstruar, não existe nenhum estudo colocando injetável em ciclo estendido, né? E eu acho que aí bagunça muito a questão do ciclo. Então, se a paciente quiser usar um método que controle ciclo, né? Ou que entre a menorreia, a gente vai ter que tentar usar outros, né? Mas sempre tem essa vantagem, eles podem ser usados por um grupo maior de pacientes e eles têm uma eficácia maior,
né? Aqui eu tinha posto até uma frase, depois me criticaram, né? Hoje todo mundo às vezes é meio reativo, que a pessoa comentou assim, ah, eu não uso injeção porque isso é coisa de pobre. Coisa de pobre. Então a pessoa ela tinha preconceito porque ela queria usar uma coisa mais moderna e queria usar uma coisa assim que não fosse tão assim, né? Eu acho isso uma coisa complicadíssima, porque se aquilo é um método bom e é o que ela pode usar, é melhor usar isso do que ter uma gravidez não planejada. Mas nada como não deixar escrito, porque, né, fazem print e daí vão queimar meu filme em rede social. Ok. Para alguns métodos eu pus uma tabelinha assim de comparação, mas é basicamente o que eu já falei, ok? Vamos ao adesivo. Quem viveu a época de lançamento do adesivo, talvez lembre do marketing que teve em relação a isso, né? Pessoas conhecidas do público utilizando adesivo e saindo em fotos de revistas de celebridades. Mas o fato é que é um método interessante, porque ele é utilizado de forma semanal. Quando nós temos a apresentação, aqui eu pus nome comercial, porque é o único que tem disponível no Brasil, ele vem num conjunto com 3 adesivos. É um adesivo que é colocado direto na pele, ele é muito fininho, né? A qualidade do adesivo é muito boa e não é exatamente grande, né? Ele é composto, né? Então, aqui a gente tem um método que é combinado, tem etinil estradiol e tem esse progestagênio. Como tem estradiol, se eu não posso usar pílula combinada, eu não posso usar adesivo. Patrícia, mas ele não é oral, não tem primeira passagem hepática, não tem estudos de segurança para esse tipo de paciente. Então, se você tiver qualquer problema, por exemplo, uma fumante com mais de 35 anos, você usou adesivo e ela teve complicação, você vai estar em maus lençóis para dizer que ela tinha segurança para usar esse método, tá? Poucas pacientes referem irritação por conta do adesivo. Como tudo que tem estrogênio e progestagênio pode dar isso, náusea bem menos, né? Porque a dose é menor. É importante nós explicarmos o jeito de usar, né? A bula do adesivo explica muito bem, mas a gente já pega e na consulta já explica. Menstruou, né? Então, receita de bolo. Menstruou, põe o primeiro adesivo. Vai usar 1 por semana. Daí você pode, né? O uso cíclico, você fica uma semana sem usar o adesivo e começa de novo. Posso usar de forma contínua? Pode, não tem problema nenhum, né? Vai ter um custo maior, evidentemente. Então, depois do terceiro adesivo daquela caixinha, você já começa outro. Onde eu posso aplicar o adesivo? Em qualquer área que você não tenha dobra, não seja mama, né? Então, eu posso utilizar, aqui eu não sei, ela pôs aqui embaixo, no glúteo, embaixo da calcinha, pôs no ombro, pôs no braço, pôs aqui na frente, né? Por que é bom evitar lugar que tenha fricção ou partes justas? Porque você pode liberar um pouco mais, né? Supostamente, você pode, às vezes, dificultar a adesão, né? Depois, lá para o 7º dia do seu adesivo, tá? Não precisa para tomar banho, não precisa para tirar para ir na piscina, para sauna. Ele foi testado aqui no Brasil em áreas quentes, né? Em cidades quentes, úmidas, a adesão foi muito boa. Agora, se o adesivo descolou, tenta colar esse adesivo ou você tira e usa um adesivo novo. Porque o hormônio está no adesivo. Se você colocar um micropor ou qualquer outra coisa, você não vai ter certeza que esse hormônio vai estar sendo absorvido. E daí você pode ter uma redução da eficácia. Se você ficou sem adesivo mais de um dia, começa outro ciclo e eles falam para daí usar 4 semanas, né, da mesma forma que você usava anteriormente. Então, será contínuo? Pode ser contínuo, senão você usa 3 semanas e para novamente. Sempre lembrando que toda vez que eu tenho um atraso, usa método de barreira por mais 7 dias. Então, nós temos várias receitas de bolo aqui nessa aula.
Uma dica que eles dão é que antes de você tirar o adesivo anterior, já colhe um novo para ter certeza que você não vai ficar nenhum tempo sem, ok? Problemas com adesivo. Se você for ver, esse é o método que tem a maior dose de estrogênio por ciclo, maior até do que na pílula combinada, não que isso, a princípio, tenha algum problema. Não aumenta a eficácia, não aumenta risco nem nada, como eu disse, na OMS está tudo na mesma categoria. Porém, tem relatos de aumento do risco de trombose. Não sei dizer números, não sei comparar. Então, para uma paciente que chega com esse tipo de preocupação, eu li sobre isso, realmente isso acontece, então melhor usar outro. E pacientes que pesam mais de 90 quilos têm uma redução significativa da eficácia. Então, essas pacientes, elas não devem usar isso aqui como método, a não ser que elas aceitem essa redução de eficácia. Isso aqui tá em bula, tá, gente? Então, pacientes com esse peso, não usar adesivo, ok? Daí vamos para anel vaginal, que é outro método combinado, é o último que eu vou falar. Um anel flexível, então ele tem um polímero que ele é flexível, porém não muito, e ele tem uma membrana que permite a liberação controlada dos hormônios, que são etonogestrel e etinilestradiol. Então, de novo, tem estrogênio, tem o etonogestrel, que é a forma já metabolizada do desogestrel. A vantagem é que ele é utilizado de forma mensal. Não tem problema ele estar na vagina e utilizar creme vaginal, usar absorvente interno, usar preservativo masculino, né? Então, às vezes as pacientes perguntam, e aqui eu colocaria na lista, se essa paciente perguntar se ela pode usar coletor ou não, eu posso dizer por experiência de paciente, né? Daí no primeiro ciclo, que ela ainda vai estar menstruando, que é meio complicado porque ocupa o mesmo espaço, pode ser que eu não tenha um contato adequado do anel, então daí é melhor ela utilizar outro método para menstruação, né? Seja o absorvente interno, que não tem problema, ou um absorvente externo. Quando começa, de novo, no primeiro dia do ciclo, ou se você estaria usando uma nova cartela de pílula, você pode ou usar no dia que você começaria a primeira pílula, ou se você prefere ter mais segurança, no dia que eles são descontinuados. Então, você pode lembrar, se você quiser lembrar de forma assim, geral, acabou de tomar, por exemplo, o seu desogestrel, já põe o anel vaginal em seguida. Eu tomei a injeção, eu posso usar depois, no dia da injeção? A princípio pode. E, por segurança, usar o método de barreira por 7 dias. Se eu tiver numa situação pós-aborto, pós-gestação ectópica, esses métodos todos, eles podem ser usados de forma imediata, gente. Toda vez que vem uma paciente que teve um abortamento, fizemos curetagem ou pós-abortamento completo, lembrar se essa paciente está usando um método contraceptivo, né? Se não, já pedir para ela orientar, usar uma barreira e já pedir para reduzir a recorrência dessa situação, né? Como se coloca o anel? Ele pode ser dobrado e colocado na vagina. Atualmente, as embalagens vêm com um aplicador, que é utilizado da seguinte forma: esse êmbolo ele é bem soltinho, a paciente ela dobra da mesma forma o anel e vai colocando dentro do espaço, ele vai ficar totalmente colocado, mais ou menos dessa forma aqui. A paciente põe o aplicador, empurra o êmbolo, ele já vai ficar localizado. Uma dúvida habitual tem alguma posição específica do anel? Não, porque ele vai, de qualquer forma, estar em contato com a mucosa vaginal e vai ser absorvido. Isso não é um diafragma, gente, ok? Uso cíclico, retirar após 3 semanas. Ele vem com uma embalagem que é metálica dentro, né? Então, é interessante isso. Como ele ainda vai estar liberando hormônio, só que numa dose menor, você pode descartar num lixo normal, mas daí você põe dentro da embalagem, né? Lacra. E você faz intervalo de 1 semana. Posso usar no esquema estendido contínuo? Sim. Usa 3 semanas, passou 3 semanas, começa um novo anel. Se ele for retirado, sair acidentalmente, por exemplo, você foi tirar seu absorvente interno, ele saiu, pega, lava, põe de volta. Saiu na relação sexual, Patrícia, puxa vida, pega, lava e volta.
A princípio, você pode ficar até 3 horas sem o anel vaginal, que você não vai ter uma alteração significativa da eficácia, ok? Para tirar é muito simples, né? Aqui tem esse dedo, parece que não alcança, mas você pega a bordinha do anel, pega e puxa, sem problema nenhum, tá? Você não precisa tirar o anel para relação sexual, uso de espermicida não altera. Quando teve uma pesquisa de fase 4, aqui no Brasil eles forneceram tratamentos para 6 meses e caderninhos para a gente reavaliar com a paciente a percepção dela e do parceiro. Então, os poucos que perceberam durante as relações se colocou como indiferente, não teve incômodo nem nada, isso não motivou abandono do método. E o que acabou levando... Gente, desculpa. Fifi, para, pelo amor de Deus. Desculpa. Os efeitos colaterais mais relatados... Desculpa. Foram efeitos relacionados ao anel, né? Por exemplo, eu sentia, né? Daí geralmente é porque ele não está nos 2/3 superiores da vagina. Aumentou muito o meu conteúdo vaginal. Então, daí nesses casos a gente discute com a paciente se vai manter ou não, ok? Para terminar essa minha aula que está extensa, né? Desculpa, gente, eu acho que é importante dar essas dicas. Eu vou falar somente dos métodos somente de progestagênios, que são os não orais. Então, nós temos o injetável trimestral, cujo nome técnico é acetato de medroxiprogesterona de depósito, mas que todo mundo acaba chamando de Depo-Provera, que foi a primeira formulação disponibilizada no Brasil. De novo, primeira injeção até o 7º dia do ciclo. Qual o melhor jeito? Menstruou, toma injeção. Usa por via intramuscular, eles recomendam, assim como no injetável mensal. Ficou dolorido, não massageia, não põe em bolsa de água quente. E aqui, eu não preciso usar a cada 90 dias, né, Luiz? Como você falou em bula da questão do mensal, a cada 90 dias, tinha uma época até que o fabricante disponibilizava calendários, adesivos. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem, para o injetável mensal, um intervalo de eficácia de 15 dias. Então, de novo, a paciente pode usar num determinado dia do mês, passa 3 meses, usa de novo, né? Nossa, Patrícia, eu esqueci, já faz uma semana, pode usar normalmente. Se atrasou mais de 15 dias, se recomenda fazer um teste de gravidez para tomar a próxima injeção, né? Daí pode ser usado, sem problema. Um dos destaques do injetável trimestral é que é o único método que demora mais para reverter a fertilidade. Então, para paciente que quer usar e engravidar logo em seguida, tem esse problema, precisamos falar para ela. É mais de 6 meses, às vezes 9, para algumas poucas até 12 meses, né? E é o único método que comprovadamente está relacionado ao ganho de peso, né? Eu nem comentei isso em todos os métodos anteriores, porque os estudos não mostram isso. E aqui é uma média. Então, isso significa que tem gente que não vai ganhar nada e tem gente que pode ganhar mais, por exemplo, 8 quilos ou 10. Então, isso é uma coisa que a paciente é bom ela ficar atenta, né? Porque o ganho de peso está relacionado à ingestão de alimentos. A gente não tem 4 quilos de edema. Então, para ela ficar atenta em relação a isso. E em adolescentes obesas, o ganho foi maior ainda. Então, é um método que não é recomendado, né? Porque a gente pode piorar muito a questão da obesidade nesse grupo etário e nós sabemos que isso, a médio e longo prazo, pode aumentar muito as consequências metabólicas. Nas adolescentes, também foi vista uma redução da densidade mineral óssea, porém, não teve repercussão clínica, é reversível. Eu compararia como a paciente que tem hiperprolactinemia e também fica sem menstruar, e que a hora que você corrige a condição, você volta para o risco. Isso é uma comparação minha, tá, gente? Olha só, para as pílulas de progestagênio, né, para o desogestrel, eu tenho umas situações, mas com o injetável trimestral, eu vou ter categoria 3 em algumas situações. Então, uma hipertensão mais de um nível mais alto ou doença vascular é categoria 3, então não é bom ser como primeira opção. E aquelas pacientes que têm múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular.
A vantagem é que eu posso usar naquelas pacientes que usam medicações indutoras de citocromo. Aqui, de novo, a minha tabela de comparação. Como todos os métodos que são de composição única de progestagênios, eu posso ter uma situação de irregularidade menstrual, ou aqui não só irregularidade, mas alterações do ciclo. 50% das pacientes vai desenvolver amenorreia depois de 6 meses. É importante explicar isso para a paciente, principalmente se ela não quer de forma alguma menstruar, porque ela pode, engravidar, porque ela pode achar que a amenorreia ela tem a ver com a questão de ter engravidado, né? E tem a questão de ter que tomar as injeções. O implante é um método muito bom também, somente de progestagênio, só que ele precisa ser inserido pelo médico, né? Ele também precisa ser retirado pelo médico. Nós temos o Implanon Next, que é radiopaco, que é o que está sendo comercializado atualmente. Por que eu pus o Implanon, que é o nome comercial do outro? Porque tem pacientes que colocaram o Implanon e ainda estão com ele, né? Então, se ela colocou o Implanon e não Next, se eu for procurar esse implante, porque ele não é palpável, eu não vou conseguir fazer isso com uma radiografia, por exemplo, né? Ele é um método que também bloqueia a ovulação, o acetato de medroxiprogesterona de depósito também, e tem efeito local, como todos os progestagênios. Porém, ele, apesar de ter todo esse bloqueio, ele não vai bloquear, às vezes, totalmente o desenvolvimento folicular. Então, as pacientes, elas podem desenvolver cistos foliculares durante o uso. Não precisamos nos preocupar nem com questão de falta de eficácia, e normalmente eles regridem espontaneamente. Eu não preciso dar algum medicamento para cuidar desse cisto, tá? Problemas, custo inicial elevado, exceto aquelas pacientes que estão em programas do governo, né? Aqui em São Paulo nós temos um da prefeitura que disponibiliza os implantes para pacientes específicas, né? Pacientes em situação de vulnerabilidade, tudo. Senão a paciente vai ter que ter um custo em relação à compra do implante e ao procedimento médico de inserção. Lembrando que ela vai ter que fazer uma retirada depois desse implante. Uma vez já me perguntaram, Patrícia, se ela quiser deixar o implante, tem algum problema? A princípio, o que se diz é que não tem problema nenhum, a não ser que ela queira retirar o implante por conta de algum efeito indesejável, né? Por conta de ser independente da usuária e não ter problemas de lembrança e ter essa duração, na verdade, é o método mais eficaz que nós temos disponível atualmente. E ele é muito eficaz, mais eficaz do que os próprios métodos definitivos. Então, se a paciente perguntar qual é o método mais eficaz disponível hoje, é o implante de etonogestrel, ok? Ele também é reversível imediatamente após a retirada, e não podemos prometer amenorreia em nenhum desses métodos. Aliás, não podemos prometer amenorreia em nenhum método. O que a gente pode ter maior chance, se a gente precisar disso, é o contraceptivo hormonal oral combinado de forma contínua. Ok? Por último, temos sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, que eles podem ser chamados de DIU-LNG, do levonorgestrel, ou CIL, né? Eles têm uma liberação que tem numa membrana aqui do corpo do sistema, e eles são muito eficazes, porque eles vão ter um espessamento do muco cervical por conta dessa liberação local do levonorgestrel, e eu tenho uma taxa de gravidez de 0,2 ou 2 em 1000 mulheres no primeiro ano de uso, tanto no uso ideal como no uso típico. Então, é um método extremamente eficaz, de novo, mais eficaz até do que a laqueadura. E a diferença dele para outros métodos é que ele não é anovulatório em todas as pacientes. Ele não bloqueia a ovulação, ele bloqueia em aproximadamente 25% das pacientes. Com isso, se eu procuro uma ação anovulatória, ele não é um método indicado, porque eu vou ter liberação de alguma forma em ovulação numa porcentagem significativa. No mecanismo de ação, como eu vou ter liberação de muito levonorgestrel na cavidade, eu vou ter ação nos receptores de estrogênio do endométrio.
Com isso, eu vou ter uma situação, né, não é objetivo da aula, mas se essa paciente tiver um sangramento de escape por conta de atrofia endometrial, não adianta eu tentar corrigir isso oferecendo estrogênio para a paciente, porque eles não vão ter receptor para agir, ok? E eles também não vão ter passagem de espermatozoide através da cavidade por conta dessa questão de alterar o muco, ok? Contraindicação, eu pus gravidez nesse último, porque é o óbvio do óbvio, né? Se eu tenho um sangramento vaginal inexplicado, ele não deve ser utilizado, aliás, todos os métodos hormonais, porque eu não sei o que está causando esse sangramento. É lógico que se eu examinar a paciente e vejo que ela tem uma lesão de colo uterino, um tumor de colo, daí já não é mais inexplicado. Eu tenho um diagnóstico e daí eu tenho que ver os critérios para essa situação, né? Como todo método intrauterino, eu não devo utilizar nessas situações, ok? Então, 3 meses após uma situação de infecção puerperal, aborto séptico, coraminioniite, doença inflamatória pélvica, qualquer infecção sexualmente transmissível, eu tenho que esperar 3 meses para utilizar, assim como tuberculose pélvica. Câncer genital que não seja do colo do útero, eu não tenho problema de usar. Caso contrário, eu não posso utilizar, né? Eu só imagino você tentando inserir um dispositivo intrauterino num tumor de colo, minha mãe, né? E câncer de mama, alterações de cavidade, inclusive miomas. Nós podemos tentar, nesses casos, inserir, ver questão de localização, mas não tem problema. Pela liberação do levonorgestrel na cavidade, esse método ele é bastante interessante porque ele pode reduzir o fluxo, reduzir a intensidade de dismenorreia e outras situações que têm a ver com uma redução de tanto perda sanguínea como de doença inflamatória pélvica. Inclusive, ele tem uma indicação não contraceptiva, né? Aqui no caso especificamente o Mirena, que tem uma dose maior de levonorgestrel, eu posso utilizar para sangramento uterino anormal, principalmente aquele sangramento uterino anormal anovulatório da perimenopausa, para evitar uma esterectomia dessa paciente, né? Efeito secundário, ok, de novo, sangramento irregular, sangramento de escape. Se essa paciente tem mais de 6 meses, dificilmente eu vou ter mudança desse padrão. Então, daí, o que a gente recomenda para essa paciente é descontinuar o método, se isso é intolerável para ela. Entre outros efeitos, está descrito isso. Às vezes as pacientes vêm perguntar de depressão. Sim, todos os métodos hormonais, eles podem causar isso. De novo, o que a gente faz? Observa, não tenho como saber que paciente que vai ter. Queixas menos comuns, mas possíveis, são acne, principalmente no início do uso, mastalgia, ganho de peso. É o que a gente se questiona, né? Como que um dispositivo que libera levonorgestrel, que tem ação predominantemente local, ganha peso, mas enfim, está em bula, foi feito um estudo. O que eu preciso fazer? Orientar a paciente nunca prometer amenorreia para ela. Essa orientação está aqui, principalmente porque eu estou finalizando a aula, porque teve uma época, né, vocês devem lembrar, que muitas pacientes procuravam os métodos com o objetivo de, nossa, eu vi que não se menstrua com Mirena, não se menstrua com implante, elas ficavam muito insatisfeitas, porque você não tinha como prometer isso, né? Como que você vai ter certeza que essa paciente vai ter isso? E o que se viu foi em estudos, esse estudo aqui é um estudo de 2002, e o que se usa como exemplo é que a maioria das pacientes vai ter uma situação que a gente chama de sangramento menos desfavorável, que é no começo, aqui com os meses de uso, ou até com 3 anos, que a maioria das pacientes vai ter amenorreia, só que algumas podem ter oligomenorreia, que é um fluxo menor, mas possível. Aqui tem a ver com dias de uso, é uma classificação do OMS, não se preocupem. Algumas dessas pacientes, depois dos primeiros 6 meses, elas podem ter daí só sangramentos de escape, porém, algumas pacientes, elas podem desenvolver uma situação que é um sangramento desfavorável, né? Então, algumas pacientes, elas não vão poder estar dentro dessa característica e são aquelas que acabam pedindo para abandonar o método. Por último, isso aqui não é uma
uma aula comercial, mas as pessoas ficam em dúvida sobre, nossa, agora eu vi que tem um novo nome comercial de um dispositivo com hormônio, então aqui eu peguei uma figura, um diapositivo da própria Bayer, né, que é a produtora tanto do Cailina como do Mirena, mostrando a diferença de dose, porém, uma dúvida que as pessoas têm é, eu posso utilizar pelo mesmo tempo? Sim, ambos têm 5 anos de proteção contraceptiva. Mudança, o Cailina é um pouco menor, ele tem um anel de prata que ajuda às vezes na localização por exemplo, o raio-x. Entretanto, ele só é utilizado para contracepção. Nós temos aqui, em relação ao Mirena, como eu comentei, também prescrição em bula, não é off-label, para menorragia, né, aqui sangramento uterino anormal, e uma proteção de hiperplasia endometrial durante terapia de reposição estrogênica. Então, o Cailina não posso utilizar para isso, porém eu posso usar o Mirena. Termino minha aula, Luiz, mostrando de novo aquela tabela, lembrando que toda vez que eu for orientar uma paciente em relação a métodos hormonais, eu tenho que mostrar números reais para ela se motivar a lembrar que se ela tiver uma boa utilização, eu vou para aquele número de eficácia ideal e não número de eficácia em uso habitual. Aqui eu estou sugerindo algumas leituras, os critérios de elegibilidade. Esse livro é excelente, também tem na página da OMS. Infelizmente, só temos em inglês, né? Mas é um manual que ensina a perguntas para fazer para paciente, como se fosse assim uma sessão e o que fazer com vários efeitos adversos. Ele é ótimo. E por último, perdão, eu recomendo o grupo Contracepção em Foco no Facebook, que é coordenado pela professora Carolina, tem discussões, tem documentos, então, se eu tenho alguma dúvida, por exemplo, paciente que tem hemofilia, eu posso usar isso, aquilo, a gente pode pesquisar nos documentos do grupo, nas discussões do grupo, muitas vezes já foi discutido com referências. Então, eu recomendo fortemente a participação desse grupo para quem prescreve ou utiliza contracepção. Muito obrigada e estou disponível para comentários, perguntas, não sei como vocês costumam fazer. Mais uma vez, obrigada. Luiz, suas considerações, por favor. Está abrindo o microfone? Está ouvindo aí? Lia. Não, Patrícia, só tenho a agradecer, né? Uma aula grande, muita informação, né, pra gente. A gente fala de anticoncepcional, parece alguma coisa muito simples, mas não é, né? Alô? Você tem que ver a idade, você tem que ver o desejo da paciente, você tem que ver o método que ela já usou, já se adaptou ou não, e ver o que ela tem de patologia de base, né, que eu acho que é mais importante. Mas acho que ficou bem claro aí para todo mundo. É legal poder assistir a aula outras vezes também, porque é bastante informação. Não sei se o Luiz... É para fazer pause, né, Lia? Se está gravada, você pode ir com calma. Igual o congresso da SOGESP, eu assim, assistia a aula, parava, fazia anotação, né? Que é o jeito que a gente tem de poder sedimentar os conhecimentos, né? Você me conhece, eu sempre fui a menina do caderno, né? Tudo escrito. Do computador também, né? A gente parava agora... para dar uma aula de alguma coisa. Você abria o computador, a aula estava lá, né? Mesmo que fosse um assunto de, sei lá, um ano atrás. Sim, sim. E deixa eu só falar uma última coisa, esses slides eu costumo postar como PDF na minha conta do SlideShare, dentro do LinkedIn, tem algumas outras aulinhas minhas lá, porque eu acho que nós temos que divulgar conhecimento, sabe, gente? Eu sei tudo isso porque alguém me ensinou, eu estudei, eu li, mas porque alguém também me ensinou, então eu acho que é um jeito da gente até honrar essa herança dos nossos professores. Né? Eu acho super importante. Isso aí. Patrícia, tá me ouvindo? Pois não? É o Luiz Felipe de novo. Estou te ouvindo. Tá bom. Não, primeiro eu te agradecer, parabenizar pela aula, super clara, objetiva, muito legal, adorei.
Eu assim, anotei durante que você falava, eu anotei algumas coisas e uma das coisas que eu tinha notado era sobre a contracepção em foco. Né, esse grupo também eu acho fantástico, eu já recomendei aqui para os residentes, né, se um ou outro não tiver ainda, precisa ter convite, então depois me fala que eu convido vocês e aí vocês entram no grupo. É realmente uma fonte, né, de informação segura e muito bacana. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que é interessante para os residentes e tal, existe um aplicativo que chama iContraception, que é muito legal também. Esse é um dos aplicativos, né, o que eu tenho no meu celular, que eu uso. E Sim, ele tem lá os ele é critérios ótimo. de elegibilidade e tal, porque nem sempre a gente consegue, né, lembrar de tudo e tal. Então, tem coisas que acabam, né, passa meio batido, então o aplicativo ajuda bastante. Outras coisas aqui que eu anotei, e, né, se quiser comentar alguma coisa nesse sentido, né, eu acho que o que você falou né, da pressão de prescrição, né, a influência do propagandista lá no consultório, o cara vai e fica, né, tentando te convencer de alguma coisa e tal. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu acho que primeiro dia que você começa a atender no consultório, já tem lá um propagandista na porta querendo conversar com você e te convencer de prescrever XY pílula. Ah, você pode me ajudar prescrevendo 3 dessas esse mês? Uns papos que, né, na minha cabeça não tem nem muito sentido, mas eles insistem em fazer isso daí. E aí, já puxando nessa mesma coisa, né, eles acabam se usando, né, de algumas lendas, né, que existem sobre o anticoncepcional, né, outros especialistas também acabam se envolvendo, né, nessa questão do anticoncepcional. Então, tem vascular que dá palpite, que nem você falou lá na tua aula, tem reumato que dá palpite, hematologista dá palpite, e aí, de repente você se vê lá com uma baita de uma bucha na mão, né, uma paciente, sei lá, lúpica, que tem, né, um monte de problema, ela tem, sei lá, ela toma um monte de remédio, já teve trombose, já teve TEP, e o cara fala, não, você não pode usar nada hormonal. Aí você tem que usar um DIU de cobre. Aí ela é anticoagulada, aí você põe um DIU de cobre na mulher, ela sangra até a última hemácia, e aí você tem que tentar convencer ela, não, olha aqui, ó, vê os critérios de elegibilidade. Aí eu abro o aplicativo e mostro para ela, ó, vamos ver junto aqui, ó, então você tem tantos anos, você tem essa condição e tal. E aí ela acaba se convencendo de que aquilo, né, é uma boa ideia usar aquele método, né? Então, esse aplicativo me salva aí todo dia de alguma enrascada com o paciente difícil, né? Outra coisa que eu acho legal também comentar, né, que para os residentes aí, eles chegam no primeiro dia do consultório, quase que posso apostar aqui que a primeira paciente que vai chegar lá vai falar, oi, doutor, tudo bem? Eu vim aqui que eu quero tomar um anticoncepcional. E aí ele vai ficar pensando, nossa, mas eu só lembro do ciclo 21 que dava lá na Cachoeirinha, e agora eu vou prescrever ciclo 21 para essa mulher e tal. Ou uma amiga dela lá que, né, do colégio que resolveu passar com ela a primeira vez e tal. Então, é interessante que eles, né, pesquisem, conhecem nome comercial de pílula, né? Cada pílula tem uma questão, né, envolvida, mais direcionada para uma coisa para outra, né? Então é interessante a gente saber, né, ter na cabeça. Eu acho que você e a Lia, né, devem ter lá na cabeça, não? Poxa, para esse perfil de paciente eu gosto disso, e isso você vai montando, né, um mapinha mental das pílulas na tua cabeça e tal. Então isso acho que é interessante. Dentro do que você comentou dos regimes e tal, uma coisa que eu lembrei também é a questão daquele regime estendido com aplicativo que agora tem, né? Tem algumas pílulas que dão essa possibilidade, né? De você usar, né, a pílula lá por por 4 meses, né? Por 4 cartelas no máximo, e eventualmente fazer pausas programadas, e um aplicativo te ajuda a fazer isso, né? Isso também acho que é uma coisa moderna, interessante, que muita gente vai acabar, isso vai ser uma tendência, acho que futura e bastante legal, né? Outra coisa que eu acho legal também comentar, queria que você comentasse especificamente sobre isso, sobre a questão do tempo de adaptação, né? Que isso também eu vejo que é uma coisa que tem muito a ver com a adesão da paciente, né? Então a gente às vezes prescreve uma pílula, se você às vezes está meio corrido, meio atrasado, você não se atenta muito a isso, e você não fala, né, para a paciente sobre essa questão do tempo que vai demorar para ela se adaptar à pílula, né, das coisas que podem acontecer naqueles primeiros meses e tal, ela acaba abandonando, e era uma pílula super legal, que valia a pena ela, né, insistir naquilo, e você acaba, entre aspas, queimando aquela pílula com aquela paciente. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Ok, eu estou me sentindo na... Agora eu peguei um papel aqui para anotar, Luiz. Eu devia já ter feito isso, né? Me veio vibes de mestrado, né? Ah, A banca desculpa. vai falando e você vai Desculpa. anotando. Não, não tem problema, não tem problema. Porque a gente aqui está entre colegas, está uma conversa, e eu acho que as conversas, elas são muito importantes, né? Numa daqui, eu faço agora basicamente uroginecologia. E eu falo na uroginecologia, e eu vou estender isso à questão da contracepção, conversa é 50% do sucesso. Conversa inclui você escutar, e não escutar pensando no que você vai falar, é uma escuta ativa de deixa ela falar tudo que a preocupa, que tem dúvidas. Eu faço anotações, eu falo para ela, deixa eu anotar para eu poder te responder, né? E na hora de falar também. Portanto, seja em consultório, seja no HC, que uma época eu fui voluntária lá do Serviço de Planejamento Familiar, só chegava bomba mesmo, vou comentar já disso. Você tem que gostar de falar, tem que gostar de explicar. Às vezes você pode ter algum material, vamos chamar assim, de didático, de imagem, tudo. Eu acabava fazendo desenhos, né? Para cada paciente eu fazia o desenho de um jeito. Mas se você não tem esse perfil, eu acho complicado, porque daí você vai ficar refém do mercado. Eu trabalho assim bastante em associação com a indústria para escrever materiais, fazer separatas, mas eu só trabalho com companhia ética e gente que não põe um pitaco no que eu falo. Eu já tive pedidos assim vergonhosos de gerentes de produto querendo que a pílula X, eu falasse que a pílula X tinha eficácia, por exemplo, para acne, mas a pílula X não tinha estudo específico para acne. E o que eu tinha que pôr era meta-análise dizendo pílulas combinadas são eficazes para acne. E o cara, não, acho que você tem que pôr. Eu falei, olha, eu estou falando pela segunda vez. Se você insistir, eu vou pedir para você procurar outro profissional, porque isto eu não escrevo. Daí o cara recuou, né? Eu falei, obrigada por me fazer estudar, tal. Eu sempre, tipo, sou bem elegante e gosto mesmo, mas, tipo, amigo, não dá para ceder, né? E as coisas de mercado, o cara está fazendo o trabalho dele, né? Ele está lá, os representantes estudam muito e a indústria, querendo ou não, ela é muito sedutora, né? Quando tinha muitos jantares, ia um speaker falando daquela utilização, seja para ovário policístico, ou o que foi, e destacava aquele produto. É assim que a gente faz, porque você explica a indicação, mas ele está lá patrocinado, ele vai falar, olha, eu vou mostrar estudos deste composto, dessa marca, para essa situação. Agora, eu tinha residente, né, principalmente quando chamavam residentes, que saíam encantados, dizendo, só vou prescrever X. Amigo, você tem que ter senso crítico. Não é nada contra. Eu, de forma alguma, sou contra. Eu tento me atualizar o máximo possível. Porém, eu vejo, toda vez que vem alguém e fala assim, tal coisa faz isso. Me traz estudo, me manda a referência, porque eu nunca ouvi tal coisa. E se a empresa é ética, ela vai te mandar o estudo, você vai mandar a referência. Se você não entender, você troca ideia com alguém, sabe? Porque a partir do momento que você põe teu carimbinho lá na prescrição, você está se responsabilizando por aquilo, né? A coisa é extremamente séria. E, obviamente, os materiais de propaganda, eles são também os mais bonitos, os mais de destaque. Vejam os numerinhos lá, sabe? Até quando você for ler um livro, vê a referência, vai atrás do estudo original. Recentemente, eu fiz uma revisão para Febrasgo, junto com a Comissão de Ginecologia Endócrina, sobre insuficiência ovariana prematura. Né? Isso não tem nada a ver com a aula, mas só para mostrar como a coisa, às vezes, é perigosa. E nessa revisão, eu vi uma informação X, eu achei estranha, daí eu fui atrás do artigo. Daí o artigo, na verdade, não falava isso, ele fazia referência a outro artigo. Eu cheguei em 3 camadas e no artigo original não se falava aquilo. A pessoa interpretou e todo mundo foi copiando. Então, assim, se é uma coisa extremamente séria, cara, sabe? Meu, complicadíssimo. Então, daí eu vou emendar com outro assunto, que é você conhecer as fórmulas. Conhecer não só do ciclo 21, óbvio, mas conhecer não só das mais caras ou das que são mais pop, né? As que são mais famosas. Por quê?
Se eu prescrevo um medicamento para uma paciente que tem no posto que custa, sei lá, 4, 5 reais, que é o tal do ciclo 21 ou outros parecidos. E se eu tenho métodos que custam 100 reais, eu tenho que avisar a paciente, né? Tipo, eu quero usar tal que minha amiga usa. Ok, funciona assim, você já viu como usa, tal. Agora, você tem noção do custo? Eu acho que isso faz parte da minha prescrição. Você falando de aplicativo, eu uso muito um site que também tem aplicativo que chama Consulta Remédios. Então, ele te mostra, óbvio, ofertas de determinadas marcas. Então, se você põe lá, por exemplo, estriol vaginal, ele vai te dizer o que tem disponível no mercado agora e preços, né? As apresentações. Então, fica um lugar legal para você ter uma ideia. Porque, de novo, não adianta você prescrever, sei lá, vou citar o anel vaginal, que você consegue na promoção comprar por 65, preço fechado, sei lá, 90. Se a paciente, às vezes até residente, vai falar, nossa, o custo é alto. Então, não vamos começar por aí, né? Ou você quer ver se vale a pena, enfim. E, de novo, dominar os esquemas. Né? Então, quando chega a amostra grátis, eu sempre abro uma cartelinha, olho e mostro, olha, você está vendo que esse aqui tem tantos placebos? Então, é para tomar todo dia. Ou se não, pega a bula mesmo na internet, foto, e você vai ver se tem isso. Porque se você cair no erro de falar para paciente que tem 28 comprimidos, mas 4 são placebo para usar um uso estendido, óbvio que não vai dar, um uso contínuo, você tem que falar, você tem que pular esses. Ou já pega uma apresentação específica para isso, né? Ou, enfim, dá para fazer todas essas coisas. Aí, de novo, você tem que gostar do assunto, você tem que dominar. Em relação ao aplicativo que você falou, Luiz, eu gosto muito dele. Eu só faço uma pequena ressalva. A última vez que eu consultei, ele não estava com uma lista atualizada dos anticonvulsivantes. Então, eu lembro que a lista que ele dava não incluía todos. Então, a minha única preocupação é paciente que usa anticonvulsivante, guarda os que pode, guarda os que não pode. Então, valproato pode, beleza. Topiramato, a princípio, pode. Vamos ver. Mas carbamazepina, fenobarbital, não pode. Então, se você tem uma lista, fica um pouco mais fácil. Alguns não têm estudos. E, por último, eu ia falar um negócio que eu estou esquecendo, calma. É tanta coisa, gente. Você falou dos outros especialistas. Eu tinha um embate naquele HC com o neurologista, o povo. Porque eu tinha um monte de paciente que pôs os 2 pés na cova e voltou. Então, gente que teve trombose cerebral de todos os jeitos, ficou na UTI 3 meses, situações gravíssimas, mal. Olha, e eu falava assim: pode usar método só de progestagênio. E chegava a paciente e falava assim, ele me contraindicou total, doutora, de forma alguma. Então, eu fazia uma cartinha, eu já tinha algumas páginas impressas, que eu tinha feito impressão, mostrando essa parte da tabela da OMS, a referência, a que dizia que podia, e falava assim, olha, você pode mandar para o seu médico, eu estou fazendo uma cartinha, estou pondo aqui até as cópias para facilitar, tarará, dizendo que a gente aqui segue essas recomendações, que são recomendações mundiais, não são da minha cabeça, não são do HC, né? Eu acho que isso dava segurança para a paciente e segurança para o colega. Né? É igual aquela história de você fazer ultrassom para DIU e o DIU está baixo, mas está dentro da cavidade. Minha mãe, que dor de cabeça. Né? Mas para isso, você precisa ter segurança no que você está fazendo. Sim. De novo, conhecimento. Aí eu vou fazer um comentário, daí não é uma crítica específica a serviço nenhum. Muitas vezes a gente não tem oportunidade nos ambulatórios de planejamento familiar, vejo Cachoeirinha, vejo Mandaki, de discutir casos tão ricos como esses. Porque a gente é serviço de referência para fazer esterilização de paciente, né? Laqueadura, então uma ou outra que a gente consegue, às vezes, colocar um DIU ou conseguir alternar, mas se vem uma paciente com essas condições clínicas, puxa, como que a gente vai fazer? Né? E quando eu dava aula para residente, às vezes eu falava assim, enxaqueca com aura não pode pílula combinada. Às vezes eu via alguém encolhendo assim na cadeira. Ai, doutora, mas eu uso. Eu falo, olha, conversa com a sua médica ou com o seu médico, né? De repente você tem opção, né? Etc. Tem que tomar cuidado para não ser antiético, né, Luiz? Porque hoje as pessoas falam demais sem pensar. Acho que eu queria fechar minhas falas.
elas são colocadas e a gente acha que não tem consequência. Tem consequência para paciente, tem consequência para nossa postura ética. Você queima o filme do colega que às vezes não foi bem interpretado, né? Então, acho que eu termino com isso, que não tem nada a ver com contracepção, mas tem a ver com a nossa prática atual de medicina. E aí, Né? desculpa, É só retomar que eu tinha te perguntado a tua opinião sobre essa questão do período de adaptação das pílulas, né? Como que você costuma falar para os pacientes e tal? Eu falo que é igual você começar a morar com uma pessoa. Você tem seu namorado, é tudo lindo, até que você começa a morar junto, às vezes não é bem o que você imaginava. Então, espera 2 a 3 meses para ver como fica. Mas, geralmente, isso é outra coisa que eu acho importante. Dependendo do médico que eu prescrevo, do método que eu prescrevo, eu peço para a paciente voltar entre 45 e 60 dias, para ver se ela não teve nenhum efeito colateral, assim, restritivo para suspender, se ela conseguiu adquirir o método, se for um para comprar, se ela tomou realmente no primeiro dia, se era o caso. Se ela tiver com muito sangramento de escape, eu falar, olha, lembra que eu te falei que podia ser isso, vamos voltar em 3 meses. Porque, principalmente em serviço público, a gente manda todo mundo voltar em 3 meses, né? E se ela não conseguiu usar, ou se teve muito efeito colateral e suspendeu, essa mulher ficou exposta à gravidez indesejada por 3 meses. Né? Eu acho que isso a gente tem que sempre lembrar. O MS fala, cara, se você tem certeza que a paciente não está grávida, pegue e use o método, por favor, né? Não fica fazendo objeção ou tudo. Criando obstáculos, né? Eu acho que fazer essa... elas acham até divertido essa explicação do morar junto, viu? Então, daí fica mais fácil entender. Né? Tem umas que até falam, ai, doutora, realmente, eu fiz isso, foi muito ruim. Eu falo, não, mas isso não quer dizer que seu método vai ser ruim igual seu namorado. Né? Aí, de novo, fica uma comunicação boa, né, com a paciente, que também você tem que ser simpático para ela. Senão, se você falar, toma essa pílula, pof. Sim. Gente, imagina você recebendo uma prescrição dessa. Como que é isso, né? Empatia, né? Sim. Empatia. Legal. Adorei. Muito boa a discussão, muito boa a conversa. Eu falo que esses últimos minutinhos das aulas, para mim, são os melhores, que a gente bate papo e tem um fala da experiência para o outro, é bem legal. Sim. E aí? Tem uma pergunta, eu tô na sala de aula aqui com as meninas, tem uma pergunta da Luana, da R3. Quer vir aqui, Luana? Vem, senta aqui. Um segundo. Oi, tudo bem? Oi, Luana. A minha pergunta é, na pílula combinada, o que define o intervalo de dias ou de 7 dias? Você pensa o seguinte, quando uma formulação ela é escolhida, eles fazem várias combinações. Então, por exemplo, não as tradicionais, mas as novas. Funciona melhor eu usar uma dose maior ou menor. E um intervalo de 4 dias é você ter o começo da descamação do endométrio, né? Você poder ter a alteração, que hoje em dia a gente sabe que não é basicamente vascular, é mais enzimática, né? Quando você tem redução do estrogênio e da progesterona, e poder descamar para você começar uma nova. Então, até se você quiser, você pode usar uma pílula dessa que é com intervalo de 7 dias, as tradicionais, e fazer um intervalo de 4. Mas por que fizeram isso? Porque lá atrás, na história da pílula, a pílula combinada, ela não foi criada para contracepção, porque tinha uma questão religiosa, ela foi criada para fazer regular a menstruação, era esse o termo. Então, por isso que os ciclos das pílulas, eles têm 28 dias, porque era considerado normal. Então, se dava 3 semanas, a mulher menstruava e começava de novo. Então, era uma coisa mais aceitável. Até que depois, né, vamos dizer assim, com a, aspas, evolução da sociedade, pôde-se divulgar que tinha esse efeito contraceptivo,
sabe? Depois que viu que aquilo era aceito. Não sei dizer detalhes, mas era uma questão inicialmente de mercado e cultural. Quando você reduz o intervalo entre as pílulas, você diminui a chance dessa paciente começar o outro ciclo, começar a próxima cartela atrasada. Então, eu entendo que provavelmente foi na pesquisa foram testados intervalos, foi um intervalo que se considerou aceitável para descer a menstruação, mas que provavelmente aumentou a eficácia, porque você deixa a paciente menos tempo não exposta à questão hormonal. Entendeu? Então não tem problema você pegar um anticoncepcional que seria um intervalo de 7 dias e diminuir para 4, por exemplo. Isso. Inclusive, né, de novo, a aula não é sobre isso, que senão a gente ficaria... Aliás, tem aulas muito boas na SOGESP até sobre isso, né, no congresso, que é o seguinte: o que eu faço se a mulher está usando desogestrel contínuo e começa a ter muito sangramento de escape? Uma das estratégias é você justamente fazer um intervalo de 4 dias e retomar para esse endométrio que está, ou atrófico ou não, enfim, que está irregular, ele descamar e você começar. Lembrando que durante esses 4 dias e mais 7, você tem que usar método de barreira, né? Então, esse número é um número que pode ser modificado. Quando que evito fazer isso? Quando a paciente ela já está acostumada a tomar 7 dias, quando ela não tem sintomas do intervalo, sabe? Porque senão parece que você está prescrevendo de um jeito diferente do que está em bula, ela vai falar, como assim? Por que você está me passando para esse dia? Né? Então, as pílulas, principalmente as que têm 20 microgramas de etinil estradiol ou 15, elas acabam fazendo esse intervalo menor, para você não ter essa alteração tão grande do ciclo. Né? Mas eu acho Pelo menos isso do meu conhecimento. Sim. Não, eu acho que é isso mesmo, eu concordo com você. E uma coisa que eu queria complementar é justamente aquilo que eu tinha falado sobre aqueles regimes estendidos com aplicativo, né? É justamente, acho que essa é uma tendência moderna de, na verdade, você dar liberdade para o paciente decidir quando e se quer menstruar, né? Não, eu vou viajar daqui, sei lá, 45 dias, então eu quero segurar esses 45 dias, ou não, eu quero programar menstruar um pouquinho antes de eu ir viajar para ter segurança, né? Então acho que a tendência mais moderna é essa, né? De dar uma liberdade maior para ela escolher, esse mês eu quero parar 7 dias, esse mês eu quero parar 4, ou eu quero ficar 3 meses sem menstruar, 6 meses sem menstruar, enfim, acho que essa é a grande tendência, né? E só tomar cuidado com aquela questão dos 14 primeiros dias, né? Quando você fizer a pausa, sempre lembrar de pelo menos fazer os 14 dias, né? Sim. Antigamente eu explicava, Luiz, assim, não dá para você fazer gracinha antes da primeira cartela, né? Para ter certeza que aquele ciclo você fechou. Aquelas assim, mas eu tenho tal coisa, posso começar a tomar pílula para adiantar a menstruação? Amiguinha, é mês que vem? Podemos. Não, é daqui a 15 dias. Tarde demais, né? Ou você toma direto, nossa, vem cada pedido exótico, né? Pra gente fazer milagre. Não dá para fazer milagre, gente. Sim. Né? Algumas coisas só aparecem nos filmes de Hollywood e nas novelas da Globo. Né? Eu falo muito isso para paciente, porque elas vêm, agora ainda mais, né? Mídia social. Nossa, tive muito sucesso com isso, muito com aquilo. Gente, cada pessoa é de um jeito. É igual você fazer o mesmo treino físico e querer ficar com o corpo igual daquela pessoa. Né? Não dá para comparar, nunca. Né? Nem gêmeos idênticos dá para comparar. Quanto mais a gente é a fulana que está na frente, né? Legal. Alguém mais tem alguma dúvida aí? Cachorra de novo, né? Fazendo passar vergonha. Calma que eu vou pegar lá no colo agora. Acho que ela quer almoçar. Ela quer aparecer. Bonitinha. Ela tá com fome, Patrícia. Tá na hora do almoço. A Fifi, pronto. A Fifi, ela gosta de participar da aula e geralmente eu deixo ela sentada do meu lado. Só que como eu tô em obra em casa, eu não tenho nenhuma cadeira que ela não escorregue, porque ela só tem 3 patas. Tá vendo? Ela não tem a segunda patinha da frente. Então, ela não consegue ficar em superfície muito lisa, ela escorrega. Entendeu? Então, daí, agora no colinho, tudo bem, né, Fifi? Então, vamos encerrar? Já que eu passei vergonha, pelo menos eu vou mostrar quem era a dona do latido. Não, vergonha nenhuma. Tá na sua casa, né? É. Muita gente, a gente que agradece, viu, Patrícia?
Foi muito boa a aula, viu? Dá para assistir várias vezes. Eu estou na sala de aula aqui com 6 residentes, acho que tinha mais uns 15 aí que estavam assistindo a aula. A gente está tentando fazer um pouquinho em sala de aula, né? Um híbrido aí para pegar quem está aqui nas atividades do hospital também. Mas foi muito bom. Sim. Super muito entendo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E até o ano que vem a gente chama outras vezes. Tem muitos assuntos. Até o próximo episódio. Tá bom. Obrigada, Patrícia. Obrigado. Estudem, crianças, estudem. É tudo que eu tenho a dizer. Isso aí. Preceptor é tudo igual, né? Obrigada, viu, Luiz? Estamos aí disponível. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Conversar com a gente, né? Ótimo dia para vocês. Bom final de semana depois. Você também. Tá bom? Tchau, gente. Vou desconectar, tá bom? Tchau.